Olá, nono ano, bem-vindos à nossa primeira videoaula de Química do ano de 2021. Então, nesse primeiro momento, gostaria de fazer todos bem-vindos. Me chamo Professor Jean, estarei com vocês na disciplina de Química durante o ano de 2021. Lembrem-se do foco, né? Lembre-se dos seus objetivos, lembre-se que aí o nono ano é o ano precursor do ensino médio de vocês, então é um ano que vai requerer de vocês total atenção e dedicação aos estudos. Então, sem mais demora, vamos aí para o conteúdo da nossa videoaula de hoje. Então, vamos iniciar a nossa videoaula com a seguinte frase: todo átomo que você possui certamente já passou por muitas estrelas e foi parte de milhões de organismos no seu caminho até se tornar você. E aí já temos aí algumas palavras que para vocês sejam aí palavras novas ou palavras que vocês já ouviram falar, mas que não sabem propriamente aí o significado. Que palavra é essa que eu estou aí querendo frisar tanto? É justamente a palavra átomo. Isso mesmo, todos nós somos formados por átomos. E é justamente aí, nesse primeiro momento, o foco do nosso estudo de química. Nós vamos estudar sobre o átomo, suas características, seus comportamentos, né? Será que existe algo no nosso planeta que não é formado por átomos? Então, tudo isso aí vai ser abordado durante as nossas aulas de química. E aí, vamos começar. Será que você acharia muito estranho se alguém dissesse que somos feitos do mesmo material que uma estrela? E se alguém dissesse que um frágil e escuro grafite, né, que é utilizado aí no seu material escolar, né, no seu lápis, que esse grafite ele é feito do mesmo material aí que um resistente diamante? Embora pareça muito estranho, tudo isso é verdade. E para entendermos como compartilhamos aí a mesma composição ou parte dela com materiais aparentemente bem diferentes entre si, nós precisamos conhecer uma unidade muito pequena, mas com o poder de formar tudo que nós conhecemos. E que unidade é essa? Justamente aí o átomo. E aí a gente vai entender o porquê aí dessa intitulação átomo, eternamente em movimento. O que isso significa dizer? A parede da minha casa, por exemplo, é formada por átomos, mas a parede da minha casa é fixa. Então, por que esse título de eternamente em movimento? Fica ligado aí na aula que você vai entender o porquê. Com certeza vocês já devem ter ouvido falar em matéria, mas essa matéria aqui que nós abordamos na química não é a disciplina que você estuda em sala de aula, né? Ou no seu ambiente virtual como matemática, história. Essa matéria aqui é uma outra definição. E aprendemos desde cedo que a matéria é tudo aquilo que tem massa e ocupa lugar no espaço. O meu caderno, o meu lápis, o meu celular, a minha mochila, tudo isso aí é matéria, ou seja, tem massa e ocupa lugar no espaço. Nós também somos exemplos de matéria. O ar que nós respiramos também é exemplo de matéria. Vocês já estudaram, né, os estados físicos da matéria. Ela pode se apresentar na forma sólida, líquida ou gasosa, né, quando vocês estudaram aí as propriedades da água, por exemplo. Apesar de parecer estranho, né, você consegue aí encher uma bexiga. Então, por esse fato de nós conseguirmos aí inflar uma bexiga com o ar que nós sopramos, é prova de que o ar
é sim matéria, porque ele está ali preenchendo o espaço no interior da bexiga. Se você pudesse colocar a bexiga vazia e uma bexiga cheia em uma balança, você ali poderia perceber, né, que a bexiga que está com o ar, ela tem aí um peso maior do que a bexiga que não está inflada. Então, só para a gente revisar, né, concluirmos essa primeira parte, matéria é tudo aquilo que tem massa e ocupa lugar no espaço, e elas podem se apresentar em três estados: sólido, líquido e gasoso. Agora que nós já entendemos aí o que é matéria, vem uma outra pergunta: do que é que essa matéria é feita? Esta não é uma pergunta nova. Desde a antiguidade acreditava-se que a matéria poderia ser decomposta, ou seja, fragmentada, em unidades cada vez menores, até chegar numa unidade mínima e indivisível. Essa unidade seria justamente o átomo, que significa indivisível. Porém, hoje sabemos que não é necessariamente assim. O átomo, apesar de ter significado de indivisível, também pode ser decomposto, né, em partículas menores. E essas partículas são classificadas aí como prótons, nêutrons e elétrons, mas nós vamos estudar isso mais à frente, porque o nosso objetivo agora é o átomo. Mesmo aí sabendo que o próprio átomo também é composto de partículas, ele será ainda classificado como partícula fundamental da matéria. Trata-se, então, aí que toda a matéria que nos cerca será aí formada por átomos, independente do estado físico que ela se apresente. Vamos aí imaginar a seguinte situação. Imagine a areia da praia. Agora imagine que um pequeno grão daqueles pode ser dividido em infinitos átomos. É justamente isso, turma. Aquele pequeno grão, ele é formado por átomos de elementos distintos. E aí um desses elementos que formam aquele pequeno grão de areia é o silício. A natureza apresenta aí diversos tipos de átomo, formando uma grande variedade de elementos químicos. E aí nós chamamos de elementos químicos um conjunto de átomos que apresenta a mesma quantidade de partículas positivas em seu núcleo. Você com certeza já deve ter ouvido falar de alguns desses elementos, como o carbono, o oxigênio, o hidrogênio, né? Gás carbônico, com certeza vocês já ouviram falar aí sobre esse elemento quando estavam estudando fotossíntese. Oxigênio e hidrogênio, quando se fala aí na composição da água. Então, essa imagem que vocês aí estão observando em movimento é a representação de um átomo. Vocês podem perceber aí que ele apresenta um núcleo e que existe aí algo girando no entorno desse núcleo. Por isso que veio aquele título, né, átomo, eternamente em movimento, porque as partículas, algumas partículas que formam esse átomo, vão estar em constante movimentação. Então, cada elemento químico vai possuir um símbolo formado por uma ou duas letras. Por isso, as letras entre parênteses. Esses elementos podem se unir entre si com outros, formando o que nós chamamos de moléculas. Com certeza é a mais conhecida por vocês, é a molécula da água, que é o H2O. E essa molécula é a menor porção da matéria que ainda vai ter as mesmas propriedades químicas que a matéria apresenta. Então, na imagem aí, o que vocês estão observando em movimentação são as moléculas da água. Mais na frente a gente fala aí sobre essa movimentação das
moléculas de uma determinada matéria. Então, turma, dando aí continuidade, quando várias moléculas se unem, formam um conjunto, que nós vamos aí chamar de substância química, ou simplesmente substância. Por exemplo, a união de várias moléculas de H2O, que é a molécula da água, resulta naquele líquido incolor, que não possui cheiro nem sabor e que vira vapor quando submetido à temperatura de 100 graus. Todas essas características que eu acabei de mencionar são propriedades dessa substância. Uma substância é considerada pura quando, em uma amostra, identificamos apenas presenças de seus componentes sem nenhum outro. Cada substância vai ter aí as suas propriedades e composição particulares. E aí, turma, como essa aula é uma aula de introdução, certo? Nós já falamos aí durante a nossa aula de hoje sobre átomo, sobre matéria. Vimos que matéria é tudo aquilo que tem massa e ocupa lugar no espaço, que a matéria apresenta-se em 3 estados, e independente do estado dessa matéria, elas vão ser formadas por átomos. Vimos aí que esses átomos formam elementos químicos, que é um conjunto de átomos de características semelhantes, né, que tem ali a mesma quantidade de partículas positivas, que mais à frente nós vamos estudar sobre elas. Então, o assunto da nossa próxima aula será substâncias químicas, que nós vimos aí, né, na definição aí da aula de hoje. Se você estiver curioso sobre o assunto, já indico que você aí pesquise sobre este conteúdo. Então, substância química será o assunto da nossa próxima videoaula. E aí, para finalizar a aula de hoje, a atividade sobre o assunto abordado vai estar disponível aí para vocês no Classroom. Então, não se esqueçam da importância de vocês estarem acessando a sala virtual de vocês. Lá vai estar sendo disponibilizado curiosidades, complemento das videoaulas e principalmente as nossas atividades. Forte abraço e até a próxima videoaula, turma.